Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. O seguinte, dia de Goiás e Bahia na tela do NS Futebol para vocês, beleza? Vamos direto para a análise. Seguinte, jogo equilibradíssimo, tá? Entre as duas equipes. Não só pelo monte de seta para um lado e para o outro, mas também pelo overall das duas equipes de acordo com a situação. Então vamos à análise dos overalls primeiro, para depois a gente descer e fazer análise de como tende a ser o jogo pelo mando de campo. Quando a gente for pelo estilo de jogo das duas equipes, ou seja, o Goiás jogando contra equipes parecidas com o Bahia e o Bahia jogando contra equipes parecidas com o Goiás, temos o overall de 43 a 47. Ou seja, o Bahia tem ligeiro favoritismo em relação ao Goiás. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Segundo ponto que a gente passa a ter que analisar é o mando de campo, ou seja, como esse Goiás vai jogar contra outras equipes em seu domínio e como o Bahia vai jogar com outras equipes fora dos seus domínios. Então, nesse cenário, o overall do Goiás sai de 43 e passa para 49 e você tem o overall do Bahia de 47 caindo para 42. Ou seja, jogar fora de casa melhora as chances do Goiás, jogar em casa melhora as chances do Goiás e jogar fora de casa piora as chances do Bahia, tá? Então esse é um cenário que passa a ter o favoritismo, ligeiro favoritismo ainda, para a equipe do Goiás, tá? Como tende a ser o jogo? A gente pode esperar, nesse cenário, né, começar os desenhos agora, nesse cenário, passe, progressão, né, passe, progressão e recuperação, são os 4 primeiros que a gente vai analisar, porque é o que mais acontece dentro do jogo. Você vai ter mais passes do Bahia, mas não uma diferença muito absurda, tá? Mas mais progressão do Goiás. O que isso quer dizer? O Bahia vai passar essa bola, são passes mais longos do que a média do campeonato, digamos assim, mas nesse mesmo cenário que a gente está analisando, o Goiás faz menos passes, mas passes que progridem mais, ou seja, ganham mais campo, são mais longos esse passe, e ao ser mais longo, passa a ser um pouco mais efetivo a forma de construção do Goiás em casa do que o Bahia fora, tá? Quando você vai para a velocidade de recuperação, o Bahia pressiona. Pressiona muito mais que o Goiás? Não. Então, assim, é uma posse de bola quase 50-50, 45 a 50, 55 a 45 para a equipe do Bahia, mas onde você tem uma velocidade maior para a equipe do Goiás. Percorre mais campo com menos ação, tá? Quanto o Bahia que precisa de mais ações para percorrer quase com o mesmo tanto de campo. O que isso implica na sua defesa, ou seja, no momento em que vai defender a finalização adversária. Por bloqueio, uma grande vantagem da equipe do Goiás e por defesa do goleiro, uma vantagem da equipe do Bahia. Então assim, nesse cenário, a incapacidade ou a dificuldade que o Bahia passa a ter em bloquear as ações do Goiás é muito grande, tá? É muito grande. Então você tem um cenário aí onde o Bahia vai depender muito do seu goleiro e o Goiás até protege melhor a área e, é claro, conta com as ações do seu goleiro, mas mesmo assim protege muito melhor com o Bruno Melo e com o Lucas Halter do que o Bahia consegue fazer. Quando vai finalizar, quando é o inverso, quando você vai atacar, quem leva vantagem? Na finalização, uma ligeira vantagem para o Bahia e na taxa de conversão, uma ligeira vantagem para o Goiás. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as duas equipes tendem a finalizar certo a gol quase o mesmo tanto e a taxa de conversão é muito parecida. Onde está essa vantagem do Goiás? Nas ações de bloqueio, basicamente. Você tem ali ações equilibradas e um bloqueio muito distante. Então eu tenho baixa conversão dos dois, os dois tendem a converter muito pouco. Eu tenho um cenário onde o Goiás tende a bloquear mais defesa, algo muito legal, e o Bahia tem dificuldade desse bloqueio e depende muito desse goleiro. Então assim, mesmo nesse cenário, o Goiás leva ligeira vantagem em cima do Bahia, tá? O que a gente pode entender, o que muda no Goiás jogando contra equipes parecidas com o Bahia, em relação a jogar em casa? A gente fez essa análise de jogar em casa do Goiás agora, que está em laranja, tá? Em azul está o Goiás jogando contra equipes parecidas com o Bahia. O que acontece basicamente? Por que o Bahia fica como favorito nesse estilo de jogo e não o Goiás? Porque daquele mando de campo que a gente analisou, você tem uma queda da velocidade de recuperação, você tem uma queda também da progressão e você tem uma queda também do passe. Então você tem uma queda desses 4 aspectos aqui. Isso é positivo ou negativo?
No caso do Goiás, isso é negativo, porque você já não tem muito. E isso acaba implicando em queda do chute, queda da taxa de conversão e queda da capacidade do seu goleiro intervir. O bloqueio se mantém. Então você tem uma grande queda do Goiás, só com bloqueio auxiliando e mantendo a performance. Tá? Iago, necessariamente ter uma queda nesses indicadores que você falou de velocidade, de passe, progressão, é negativo? Não. Pode ser que você tenha uma equipe que tenha queda nesses, mas uma ascensão em chute ou conversão. Não é o caso do Goiás. O Goiás apresenta dificuldade nesse cenário. Tá? Já quando você vai para o Bahia, você pode ver que é o inverso. A linha em laranja está mais para dentro e a linha azul está mais para fora. Ou seja, jogar contra equipes parecidas com o Goiás em termos de estilo de jogo, você tem uma manutenção da defesa, você tem um aumento do bloqueio, aumento das velocidades de recuperação, você tem também um aumento da progressão, aumento do passe, aumento da finalização e até um certo aumento, ligeiro, mas um certo aumento também da taxa de conversão. Só a defesa que mantém. Então assim, você mantém o que é bom para você, né, que é a grande atuação do Marcos Felipe até agora, e você melhora, você tem uma melhoria nesses outros cenários aí, pressionando um pouco mais, recuperando mais a bola e aí conseguindo finalizar com mais qualidade. O que a gente pode esperar desse jogo? Se o estilo encaixar ou se pender o mando de campo, nenhum dos dois define, justamente porque a vantagem é muito pouca. O que tende a definir esse jogo é o primeiro gol, justamente porque todos esses cenários que a gente avaliou, vocês viram que não muda muito a taxa de conversão. As duas equipes convertem mal. Então, quando você tem duas equipes que convertem muito mal, quem conseguir tirar esse problema da frente, que é fazer o primeiro gol, controla estrategicamente a ação, controla estrategicamente o tempo e também passa a controlar não só isso, mas também o placar, justamente porque nesse cenário a outra equipe tem dificuldade em produzir o seu gol. Então, é um ponto muito importante a ser levado em consideração, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.